Hoje vamos falar sobre o Salmo 44. Este salmo fala da alegria e da tristeza do servo do Senhor. Por isso, esse salmo tem muito a nos ensinar, porque nós, como o salmista, temos também, ainda hoje, tristeza e alegria, alegria e tristeza. E precisamos aprender a colocar tudo diante de Deus, como o salmista fez. Este salmo pode ser dividido em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 8. É o grito de alegria, é o grito de felicidade, é o grito de louvor, é o grito de adoração, é o grito de fé do salmista. Do versículo 1 ao versículo 8. Do versículo 9 ao versículo 16, nós temos a segunda parte do salmo. É o grito de tristeza, é o grito de dor, de sofrimento, de abandono, de desespero. A mudança é muito brusca. E aqui nós temos nessa segunda parte um tsunami, um terremoto na vida do salmista, espiritualmente falando. Ele se encontra profundamente abalado. A terceira parte vai do versículo 17 até o versículo 22. É o grito da fidelidade do povo de Deus, da lealdade do povo de Deus. O salmista fala sobre isto. E a quarta e última parte vai do versículo 23 até o versículo 26, é o grito de socorro, é a oração pedindo socorro do salmista. Vamos destacar algumas lições em cada uma dessas 4 partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 8, o salmista começa falando no texto hebraico que a sua obra, o seu salmo, é um masquil dos filhos de Corá. Muito interessante. Venei Korah masquil. Está lá no texto hebraico. Então, masquil dos filhos de Corá. Masquil significa discernimento, sabedoria, estudo, reflexão, entendimento, inteligência, apontando então para uma literatura sapiencial. Então, toda essa sua obra, todo esse Salmo 44 precisa ser lido procurando discernimento, estudo, meditação, tirarmos lições nesse sentido. É um salmo que aponta nessa direção. Requer, de fato, de nossa parte, essa concentração, esse estudo, essa dedicação. E logo depois dessa palavra, o escritor bíblico, ele fala do legado que ele recebeu dos seus antepassados, dos seus ancestrais, dos seus pais. E ele fala desse legado com muita alegria. Ele diz, olha, os nossos pais nos contaram. Nós ouvimos isso dos nossos pais. Como Deus foi bom com Israel. As vitórias que o nosso povo teve, que a nossa nação teve, foi obra do Senhor. Foi o braço do Senhor, foi a luz do rosto do Senhor. Então ele fala dessa sua gratidão a Deus. Essa palavra, essa descrição do salmista aponta para a conquista de Josué. E eu poderia dizer que poderíamos ir um pouco mais para trás e dizer que aponta também para a libertação do povo do Senhor lá do Egito. Que obra maravilhosa do carinho de Deus, do poder de Deus em favor dos filhos de Israel. E depois, como Deus cuidou do seu povo no deserto. E depois, como Deus deu vitórias ao seu povo na conquista da terra prometida. E depois, na vida de Davi, como o seu reinado foi bem sucedido, as vitórias que Davi teve, como ele venceu Golias e os filisteus. Então, nós temos nessa primeira parte a evocação das vitórias do povo do Senhor. E o salmista faz questão de dizer, não foi o arco de Israel, dos soldados de Israel. Não foi a espada dos soldados de Israel. Foi o Senhor, foi o braço do Senhor, foi a destra do Senhor, foi a luz do rosto do Senhor. Que lição para nós, de gratidão, de humildade. Se conquistamos alguma coisa, se conseguimos alguma coisa espiritualmente ou materialmente, o mérito é de Deus. Ele é que tem nos abençoado.
Ele é que tem nos dado a vitória. A vitória vem do Senhor. É nele que somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, no Deus que se revelou em Cristo Jesus. Quando lemos o Novo Testamento, aprendemos que nós também recebemos um legado, como Igreja de Cristo Jesus. As vitórias de Jesus. As vitórias de Jesus contra as inclinações pecaminosas da carne, diferente do primeiro Adão. Ele venceu as inclinações pecaminosas, ele venceu Satanás, ele venceu os demônios, ele venceu as enfermidades, ele venceu o ódio, ele venceu a morte. Jesus venceu. E nele nós somos vitoriosos. E os apóstolos e os escritores do Novo Testamento e os nossos ancestrais, eles nos contaram, eles deixaram esse legado para nós, dessas vitórias de Jesus. E nele nós também temos vitórias. Então nós temos esta primeira parte. O salmista encerra esta primeira parte usando a palavra selar. Essa palavra selar significa pausa, significa silêncio para ouvir o que se segue, o que vem a seguir. Essa palavra selar significa que haverá uma mudança, como de fato houve. Do versículo 9 ao versículo 16, nós temos uma brusca mudança, um terremoto, na verdade, agora diante de nós. O salmista, ele fala das derrotas de Israel, dos fracassos de Israel, da vergonha de Israel. E ele culpa Deus por isso. Ele diz que os exércitos de Israel agora estão indo para a batalha sem Deus, sem o Senhor. Ele usa a palavra Tsevaot, que são os exércitos. No Antigo Testamento, Deus é conhecido como Elohim Tsevaot, o Deus dos exércitos. O Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Hashem Tsevaot. Mas o salmista está dizendo que agora o Tsevaot, os exércitos de Israel, não são conduzidos pelo Senhor. Não são conduzidos por Adonai, não são conduzidos por Deus, o Elohim. Não. Eles estão sem a pessoa mais importante, o líder de Israel, o pai de Israel, o comandante de Israel, o general. Então, ele diz que Deus abandonou Israel. E ele diz que Deus vendeu Israel para os inimigos de Israel, que agora Israel está exilado. E eles foram vendidos pelo próprio Deus a preço de nada. Então ele vai colocando toda essa tristeza, todo esse sentimento de raiva, de abandono diante de Deus. Faz parecer a você e a mim, não? Muitas vezes sentimos isso, como se Deus tivesse nos abandonado em algum momento da nossa vida. Interessante nós encontrarmos essa descrição do salmista. O que vale a pena destacar é a honestidade do salmista, como ele abre o coração para Deus. Essa é uma grande lição. A Bíblia nos ensina não apenas como Deus fala conosco, mas a Bíblia nos ensina como nós precisamos aprender a falar com Deus com verdade emocional, racional. Podemos ser honestos com Deus e falar com honestidade os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A cura passa por esta confissão honesta para Deus, para que o Espírito dele venha e nos cure e nos conforte. Então, o salmista fala sobre isto. Esta ideia de Elohim Tsevaot, Deus dos exércitos, Adonai Tsevaot, nós encontramos isso também no Novo Testamento. Paulo, na sua carta aos Romanos, citando Isaías, o profeta Isaías do Antigo Testamento, ele fala de Deus como o Senhor dos exércitos, Kyrios Sabaoth, lá no texto grego.
Então, foi assim que essa expressão, né, Adonai Tsevaot, Elohim Tsevaot, foi traduzida pelos 70 para o texto grego da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, antes de Cristo, cerca de 3 séculos. Então, o Novo Testamento pega esse vocabulário, pega essa teologia do Antigo Testamento e nós a encontramos ali. Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, capítulo 5, apresenta para os seus leitores, para os seus ouvintes, Deus como o Senhor, né? O Kyrios Sabaoth. Muito interessante estas observações. Então, mostra como essa teologia, este pensamento era importante. A terceira parte que nós encontramos nesse Salmo 44 vai do verso 17 ao verso 22. O salmista está dizendo para Deus que Israel foi fiel. O salmista está dizendo que quem não foi fiel foi Deus, na verdade. Essa é a visão do salmista. Uma visão equivocada. Quando nós lemos na própria Bíblia, no Antigo Testamento, no livro dos Reis, no livro das Crônicas, nos profetas, aprendemos que Israel não foi fiel. Mas o salmista, ele faz uma leitura errada daquele momento que ele está vivendo. Como nós. A Bíblia apresenta os homens de Deus não apenas com as suas virtudes, mas com as suas fraquezas, com as suas falhas, com as suas limitações, com as suas imperfeições. Às vezes, porque não conseguimos compreender o nosso problema, porque sofremos, nós começamos a fazer interpretações erradas de Deus, da vida, de nós mesmos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala dos pensamentos do Senhor. Quem pode compreendê-los? São inescrutáveis. Paulo diz na sua carta aos Romanos, citando o texto de Isaías, capítulo 40 e capítulo 55, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Quem deu conselhos para Deus? Quem pode entender os seus planos? Eles são insondáveis, inescrutáveis. É verdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que agora nós conhecemos apenas em parte. Vemos tudo obscuramente, tudo em um espelho embaçado. É verdade. Precisamos compreender as nossas limitações. Às vezes não compreendemos como gostaríamos de compreender. Então, aqui nós encontramos o salmista sem entender direito a ruína, os problemas políticos de Israel, sem entender muito o seu sofrimento, a sua dor. E ele vai dizendo que Israel foi fiel a Berit. Ele usa a palavra Berit. Essa é uma palavra muito importante. Ela ocorre cerca de 284 vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. Ela foi traduzida para o grego como diateike e aparece no texto grego do Novo Testamento cerca de 33 vezes. A Berit, o concerto, o pacto, no Antigo Testamento, estava compreendida como centrada na performance do homem, da pessoa, do povo de Israel. Quando nós lemos a Torá, e de uma maneira especial, o texto de Deuteronômio, capítulo 28, aprendemos lá que quando se o povo obedecesse, o povo seria abençoado, seria próspero. Mas se o povo desobedecesse, o povo seria castigado. O povo seria punido. O povo seria amaldiçoado. Então a performance do povo era muito importante. No Novo Testamento, nós aprendemos que a diateike, a Berit, que Jesus, a nova aliança que Jesus selou, ela está baseada na nossa fé em Jesus. O que conta é a nossa fé na performance de Jesus, não na nossa performance. E aprendemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Jesus nós somos abençoados. Por Jesus nós somos abençoados. Somos declarados justos diante de Deus, gratuitamente, pela fé em Cristo Jesus. Então é isso que nós aprendemos. Outra coisa que o salmista cita, lá no Salmo 44, ele usa a palavra Hashem, ele diz que
Israel nunca serviu a outro nome a não ser o nome do Senhor. Nem no coração de Israel. O coração de Israel sempre foi fiel ao Senhor. Ele fala sobre isto, sobre esta fidelidade ao Hashem, ao nome do Senhor. E no finalzinho desta terceira parte, no versículo 22, ele diz que Israel é como o tisson, a ovelha que é levada para o matadouro. A Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego antes de Cristo, traduziu essa palavra tisson no hebraico como probaton. E a mesma coisa aconteceu lá em Isaías 53, quando o profeta Isaías apresenta o servo do Senhor como o probaton. Essa palavra nós encontramos no Novo Testamento, no livro de Lucas, quando Filipe encontra com o eunuco lendo o texto de Isaías. O Filipe, o diácono da igreja, faz a exposição bíblica mostrando para o eunuco que esse tisson, que esse probaton, essa ovelha é Jesus. Não é Israel, não é o profeta. Que coisa maravilhosa sabermos que Jesus foi esta ovelha. Interessante observar que o apóstolo Paulo cita esse texto do Salmo 44, versículo 22 e versículo 11. O escritor bíblico do Salmo cita Israel como esse tisson, essa ovelha que é levada para o matadouro. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, diz que nós, semelhante a Jesus, somos ovelhas levadas também por causa do nosso testemunho, do nosso compromisso com Jesus, somos levados ao matadouro. Não somos diferentes do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz-nos que Jesus é o Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. Muito interessante. O apóstolo Pedro diz que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus como de um cordeiro, como de uma ovelha. Muito interessante esta alusão a Jesus como esse cordeiro que o salmista cita aqui, não Israel. Não Israel. E nós, semelhantes ao nosso Mestre, ao nosso Salvador, por amor dele, somos levados nesta vida muitas vezes como ovelhas para o matadouro por causa da nossa submissão ao Pai, nossa obediência ao Pai. Bem, então nessa terceira parte temos essas palavras berit, temos a palavra Hashem e temos a palavra tisson. A última parte, a quarta parte deste salmo, do verso 23 ao verso 26, é uma oração pedindo socorro, é um grito de socorro. E nessa oração nós temos a ironia do salmista. Ele diz para Deus: acorda. Ele diz para Deus: levanta. Ele diz para Deus: por que você está escondido? Por que você se esconde de nós? Por que você se esquece de nós? Ele quer respostas para todas essas perguntas. No Novo Testamento, a Igreja de Jesus, de alguma maneira, expressou este mesmo sentimento em relação a Jesus. Eles estavam num barco, os discípulos de Jesus, o vento começou a soprar, as ondas subirem, a água começou a entrar no barco, o barco começou a afundar. E a igreja de Jesus foi brigar com Jesus, acordou Jesus dizendo: acorda, acorda, você não se importa que nós vamos morrer? Semelhante a esse salmista,
Às vezes pensamos que Deus está dormindo também. Quando Lázaro estava doente, Marta e Maria mandaram um bilhete para Jesus. Mestre, aquele que você ama está doente. O apóstolo João, no capítulo 11 do seu evangelho, nos diz que Jesus demorou mais 2 dias antes de atender o pedido, a oração, a prece, o bilhete, a mensagem de Marta e Maria. Como se não se importasse com a dor, com o sofrimento, com a morte. Quando Jesus chegou lá, de acordo com o evangelista João, Marta foi ao encontro de Jesus com pedras nas mãos e disse para Jesus: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava com raiva também, como salmista. Estava culpando Jesus pela falta de consideração, de amor, de cuidado. Meu querido amigo, quantas vezes agimos assim, pensamos assim, de maneira errada e equivocada, como os apóstolos, como Maria, como Marta, como salmista, pensando que Deus está dormindo, que Ele não tem o controle das coisas, porque não entendemos os pensamentos dEle. Sim, fazemos uma interpretação errada de todas essas coisas. A boa coisa neste salmo é que ele termina de uma maneira linda. Ele termina pedindo socorro para Deus. Esra lanu. Socorre-nos. Socorre-nos. Aí ele continua dizendo: o fedenu paga o resgate da nossa libertação. O fedenu. Lema, por causa, rasderá, da tua misericórdia, do teu amor. Então, ele termina este salmo, e é assim que eu gostaria de terminar esse salmo com você, pedindo socorro a Deus, pedindo esse socorro. Venha, Senhor, e paga o resgate da nossa redenção, da nossa libertação, por causa da tua recede. Ele usa essa palavra recede. A última palavra dele é recede. O que é recede em hebraico? Recede é traduzida normalmente por misericórdia. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, o amor inabalável de Deus, o amor incondicional, infalível. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus prova, Ele dá prova do seu amor, recede para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que nós fomos resgatados. O resgate foi pago por Jesus. Nós sabemos disso porque nós temos o Novo Testamento. Temos esse legado dos apóstolos, a história de Jesus, do seu amor por nós. Então Pedro diz que o resgate foi pago, a nossa redenção foi paga, e o resgate não foi com prata nem com ouro, não com dólar, não com real, não com euro, mas com o precioso sangue de Jesus. Paulo, escrevendo a Tito, diz-nos que Jesus deu-se a si mesmo em resgate por nós. Meu querido amigo, não se esqueça, o resgate já foi pago por Jesus. Você pode pedir socorro, Deus não dorme. Deus tem todas as coisas sobre o seu domínio, sobre o seu controle. Podemos não perceber, não entender, mas coisa alguma pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você e eu possamos prosseguir crendo no amor de Deus,
na graça de Deus, na recede, na misericórdia dele, revelada em Cristo Jesus. Esse amor infalível, este amor inabalável. E que ele, o Senhor, te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Um forte abraço.